Olá, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que estejam todos muito bem. Vamos dar continuidade à nossa aula de procedimentos básicos, tá? Medicações. E hoje nós vamos dar início falando um pouquinho sobre a medicação por via sublingual. Vamos lá? Pessoal, medicação por via sublingual consiste na administração de um comprimido na região sublingual, ou seja, embaixo da língua, tá? Orientações aí com relação a essa administração, tá? Por que deve ser feita exclusivamente nessa região embaixo da língua e não pode ser mastigado e nem deglutido? Essa região ela é altamente vascularizada, então a medicação ela vai dissolvendo e imediatamente já vai começar a sua ação, tá? De absorção por conta dos vasos sanguíneos que tem ali na região sublingual. Então já vai ser absorvido e vai ser enviado para a corrente sanguínea, tá? Para poder começar a fazer o seu efeito. A medicação por via oral, ela vai passar por um processo de digestão, então ela vai ser deglutida, vai passar por todo o processo de digestão e aí vai começar a fazer o seu efeito, tá? Então ela demora um pouco mais. As indicações da medicação via sublingual é para uma emergência, por exemplo, tá? Uma situação que necessita de um atendimento rápido, de uma ação medicamentosa imediata. Os materiais que vocês vão precisar: luva de procedimento, tá? O comprimido, uma bandeja e um copinho descartável para poder colocar uma etiqueta com a identificação do paciente, nome, leito e o quarto. Se for no pronto-socorro, nome do paciente, nome da medicação, tá? É interessante colocar o nome completo, tá, pessoal? E levar o prontuário junto para poder certificar-se que o paciente é o paciente correto, tá? Técnica empregada: vocês vão realizar a higienização das mãos, separar o material que vocês vão utilizar, identificar a etiqueta e colar no copinho, tá? Levem o comprimido fechado no pacotinho e coloca no copinho na frente do paciente, né? Mostra para ele o nome da medicação, explica para que serve a medicação, tá? Nesse momento é importante o paciente estar em posição sentada, tá? Posição de Fowler. Na posição deitada, se não houver, né? Se houver muita dificuldade para ele sentar, pode colocar na posição deitada também, tá? E certifiquem-se se esse paciente não vai engolir ou mastigar, tá? Algumas medicações por via sublingual, ela tem um gosto amargo, tá? Começa a produzir salivação excessiva, a pessoa fica com vontade de engolir, tá? Mas certifiquem-se que o paciente não está mastigando e nem engoliu. E realizem as orientações sobre a importância dessa medicação não ser engolida, tá? Algumas medicações, principalmente para emergências cardiológicas, né? Começa a fazer um pouquinho de espuma quando vai dissolvendo, o paciente relata que está ficando amargo, a boca é extremamente normal. Como a medicação não será deglutida, então vocês vão pegar o copinho com a medicação e vão colocar na mão do paciente. E o paciente vai posicionar embaixo da língua, tá? Sempre fiquem observando se o paciente vai apresentar algum tipo de reação alérgica, tá? Algum sinal ou sintoma de alguma reação, alteração dos sinais vitais, tá? No nível de consciência. Então, fiquem atentos ali com relação às reações adversas. Após a administração, vocês vão realizar descarte do material que vocês utilizaram, um copinho descartável, né? Tira a luva. Em algumas situações nem é necessário utilizar a luva se vocês não forem encostar no comprimido, tá, pessoal? Tô falando da luva porque existem instituições que exigem que utilize a luva mesmo se a medicação for por via oral. Mas na maioria das vezes, via oral, sublingual, como a gente não encosta no comprimido, não vai abrir direto no copinho ou dar a mão do paciente, então não é necessário utilizar luva de procedimento, tá? Só se a instituição exigir. E vocês vão realizar a anotação de enfermagem, né? Administrado medicação por via sublingual, de acordo com a prescrição médica, né? Se for no pronto-socorro, vocês vão checar, assinar e carimbar, sempre anotando o horário que vocês realizaram a medicação, tá? Sempre, a hora que vocês derem a medicação para o paciente, já olha no relógio, tá? Para ver a que horas são e já vai fazer a anotação de enfermagem, tudo bem?
Então, essa medicação por via sublingual. Outro tipo de medicação que nós vamos estudar agora, medicação por via retal. Com relação ao efeito, né, e a indicação da medicação por via retal, ela é bem parecida com a via sublingual. Por quê? A região retal, ela é bem vascularizada. Então, as medicações que são prescritas em forma de cápsulas supositórias, né, são prescritas para poder ter uma ação mais rápida também, tá? Então, normalmente, essas medicações por via retal, elas são glicerinadas em forma de cápsulas, tá? E é introduzida na ampola retal. As medicações, em geral, né? O tamanho não é um tamanho grande, tá, pessoal? É isso aqui, mais ou menos, ó, os supositórios. Parece um sabonete o material, tá? Por quê? Tem que ser um material que seja fácil de derreter e ser absorvido ali pela vascularização retal, tá? Será absorvido, vai cair na corrente sanguínea também, tá? E vai começar um efeito mais rápido. Muitas pessoas pensam que os supositórios, medicações por via retal, são somente uma indicação no caso de uma obstrução intestinal, uma constipação, e não é, né? Existem anti-inflamatórios, analgésicos, tá? Medicações que são utilizadas por via retal por conta do seu efeito. Os materiais que vocês vão utilizar, aí sim, luva de procedimento, né? Porque vocês que vão introduzir a medicação. Vão precisar de uma bandeja, etiqueta para identificação da medicação e do paciente, gaze, tá? Biombo também vocês vão precisar, se não houver cortinas. E uma bandeja. Qual que é a técnica empregada? Então, vocês vão separar o material, tá? Após a realização da higienização das mãos, vão levar até o paciente, comunicar o paciente sobre a medicação, explicar como será realizada, tá? Qual o efeito, o nome da medicação. Se não houver cortinas para fechar, né, isolar, garantir a privacidade do paciente, utilizem os biombos para fazer a separação, tá? A posição em que o paciente deve ficar é uma posição que facilite a visualização retal, tá? Então, normalmente é utilizada a posição de cime, se lembram dela? Então, o paciente fica lateralizado, normalmente para o lado esquerdo, tá? E com a perna de cima fletida, tá? Aí vai facilitar a visualização. Pode ser realizado em posição ginecológica também? Também pode, mas funciona melhor com mulheres, tá? Então, assim, em todo caso, a posição de cimes ela é mais indicada. E é importante também garantir que o paciente fique na posição deitada. Por quê? Se ele ficar em pé, a medicação vai escorrer, tá? E não vai ser absorvida, vai acabar saindo. Então, normalmente, quando as medicações, né, são prescritas por via retais, o paciente deve se manter deitado, né? E utilizar a medicação normalmente no período que ele vai ficar mais tempo deitado, ou seja, à noite enquanto ele dorme, tá? Para poder fazer a completa absorção da medicação e não perder a medicação, o efeito da medicação, tá? Com as luvas, né, já colocadas, vocês vão inserir o supositório. Vocês vão perceber que o supositório, ele vem com dos lados, né? Como se fosse em forma de um lápis, tá? Com a ponta de um lápis, mas bem redondinho, anatômico. E o outro lado, como se fosse o final do lápis, redondinho, normal, tá? Plano. Vocês vão sempre inserir no lado que tá mais anatômico, tá? Com a pontinha arredondada. Então, vocês vão inserir o supositório e automaticamente vocês vão perceber, né, que pela ação ali esfincteriana introduzam no reto e ele vai sugar da medicação para dentro. Nesse momento a medicação vai começar a derreter por causa do calor, leva um tempinho e já vai sendo absorvida, tá? Por isso que é importante o paciente não se levantar para não escorrer. Ah, pode ser que escorra, suje um pouquinho o lençol, a calcinha ou a cueca, é normal, tá, pessoal? Porque aquece a medicação e vai acabar escorrendo um pouco, é normal. É importante lembrar para o paciente não fazer força de evacuação, porque senão ele vai retirar o supositório, tá? E não evacuar, evitar evacuar também nesse momento aí, tá? Pelo menos nas primeira 1 hora, 30 minutos da administração da medicação, o paciente permanece deitado.
Então, como o paciente ele tem controle do esfíncter, ele consegue reter, ele mesmo consegue fazer uma força com o músculo, tá? E consegue sugar essa medicação lá para dentro, para deixar ali, para começar a fazer a sua ação. Terminando, vocês vão retirar as luvas, né? Descartá-las, descartar o material que vocês utilizaram. Se for necessário, a gaze, né? Que eu pedi para vocês separarem também. Antes, se tiver que ser feita algum tipo de higienização ali, tá? No reto, no ânus. Ou se por acaso vocês preferirem também segurar com a gaze, né? Para poder inserir também pode, porque às vezes fica um pouco liso, né? Então, para isso que serve a gaze. Aí vocês vão ver se vai precisar utilizar ou não, tá? Terminando, vocês vão fazer a anotação de enfermagem. Realizado, medicação por via retal, tá? Horário, assine carimba, tá? E, no final, observar se o paciente vai apresentar algum tipo de reação, tá? Então, assim, fiquem próximo, porque se tiver que apresentar algum tipo de reação, será nos primeiros 5 a 10 minutos ali, tá? Pode acontecer mais pra frente? Pode, mas normalmente já começa no início, tá? Aí, se ficar tudo bem, pode deixar o paciente à vontade, deitado. E é isso. Então, qualquer dúvida, vão me falando, tá? A próxima medicação que nós vamos aprender um pouquinho é a medicação por via vaginal, tá? Essas medicações, elas se apresentam de várias formas. Então, pode ser em forma de pomada, de loção, de comprimido, tá? Pode ser em forma líquida, tá? Pode ser somente na vulva, na parte externa, ou no interior do canal da vagina. Quando é no interior da vagina, comprimidos, loções, creme, normalmente vem acompanhado de um aplicador, tá? Esse aplicador, ele vem numa extensão aproximadamente, né, na extensão que é o canal da vagina, é mais ou menos desse tamanho, assim, ó. Vamos pensar assim, ó, tá? Aqui, ó. Aproximadamente uma régua de 10 centímetros aí. E com esse aplicador, vai fazer a aspiração do creme, da loção e introduzir na vagina, tá? O que vai acontecer? Esse aplicador, ele é parecido com uma seringa. Então, a medicação será aspirada e depois vocês vão introduzindo na vagina. Orientações, deve ser introduzido até o final, tá, pessoal? Para garantir que não vai perder nenhum tipo de medicação, tá? E uma outra orientação, assim como na medicação retal, né, é interessante que o paciente permaneça deitado nesse período de absorção, tá? A vagina também tem uma absorção, mas normalmente as medicações vaginais são para qualquer tipo de doença, patologia, né? Bacteriana, fúngica, tá? Na região exclusiva da vagina, então é para tratar candidíase, tá? Corrimentos em gerais, podem ser de uso, né? Único, então a introdução de uma única dose, ou pode levar 7 dias, 10 dias, 15 dias de aplicação, tá? Vai depender da prescrição médica. Os comprimidos normalmente são de dose única, tá? E os comprimidos também vêm com aplicador. Então, ele vem com o aplicadorzinho, é introduzido bem no fundo da vagina, tá? E é muito importante, se por exemplo, né, a paciente for dar continuidade ao tratamento em casa, com relação à posição que ela vai ficar para ela administrar a medicação. Então, assim, muitas mulheres tentam administrar na posição sentada e no vaso sanitário. Então, não é uma posição indicada, porque vai doer, não vai facilitar a introdução do aplicador, tá? Assim que ela administrar a medicação, por causa da gravidade, a medicação vai cair toda no vaso, vai sair tudo. Então, a melhor posição para realizar em casa é deitada na cama, tá? E se for precisar de uma visualização, pega um espelhinho, tá? Para verificar ali certinho o orifício vaginal. Num caso, né? Normalmente quem faz mais uso dessas medicações são mulheres mais jovens. Mas se a mulher tiver algum problema com relação à lubrificação vaginal, sentir dor, ela pode lubrificar o aplicador, tá? Com lubrificante, soro fisiológico,
antes de introduzir na vagina, tá? Para causar um pouco mais de conforto, não causar tanto incômodo, tá? E se permanecer na posição deitada, tá? Então, essas medicações também, quando são realizadas em casa, são prescritas no período da noite, antes de dormir. Porque se a mulher começar a andar, ficar em pé, a medicação vai escorrer também e vai perder sua ação, tá? Quais são os materiais que vocês vão precisar? Luva de procedimento, a medicação, tá? Etiqueta com a identificação, uma bandeja, biombo, né, ou a cortina para garantir a privacidade da paciente e o aplicador vaginal, tá? Técnica empregada. Então, vocês vão realizar a higienização das mãos, separar os materiais, tá? Levar até a mesa de cabeceira, comunicar o paciente sobre como será realizado o procedimento, tá? E para que o procedimento. Vão colocar o biombo nessa posição, a melhor posição para introduzir é a ginecológica. E se for necessário, pessoal, realizem uma higiene íntima, tá? Então, assim, antes de fazer a aplicação, para não levar nenhum tipo de micro-organismo para dentro da vagina, faz a higiene íntima, ou faz uma antisepsia, né? Com gaze e antisséptico, sempre aquoso, nunca alcoólico, tá? Quando é em mucosa. Antisséptico aquoso, clorexidina aquoso, tá? Começando pelos 2 grandes lábios, como se fosse a técnica da sondagem vesical, tá? Os 2 pequenos lábios e o meato vaginal. Então, vocês vão posicionar a paciente em posição ginecológica, afastar os grandes lábios com esses 2 dedos aqui, tá? E vão introduzir no canal vaginal o aplicador. Uma dica na hora da introdução. Então, o aplicador tá aqui, pessoal. O canal da vagina, né? É necessário utilizar esse ângulo para introduzir. No momento da introdução, utilizem o ângulo, tá? Aproximadamente 45 graus. Entrou, vocês deixam ela reto e continua. Se vocês forem reto, direto, pode ser que machuque um pouquinho, tem o meatro urinário ali, tá? Então, assim, sempre faça uma angulação na hora de introduzir. Introduziu, deixa ele reto e termina a introdução, tá? Uma dica que vai facilitar aí pra vocês. É um procedimento realizado que é super rápido, tá, pessoal? Menos de 5 minutinhos aí, 3 minutinhos já está realizado. Então, vocês vão realizar a aplicação, tirar o aplicador, tá? Pode tirar um pouquinho rapidinho, assim, para não causar tanto desconforto, tá? Terminando, vocês podem deixar a paciente em posição confortável, deitada de preferência, tá? Ou semi-sentada. Se ficar muito, né, sentada, a medicação vai acabar escorrendo. Então, a posição deitada é a posição mais indicada, tá? Aí vocês vão reunir o material, realizar a anotação da enfermagem, tá? E sempre descartar o aplicador, tá, pessoal? No lixo branco, tá? Não joga no lixo preto, então descarta o aplicador no lixo branco, tá? Só uma informação. Então, esse aplicador, normalmente, ele é para ser descartável, tá? Em algumas instituições, né, ou às vezes quando tem prescrição que a instituição fornece os aplicadores, então eles fornecem 1 ou 3 aplicadores para usar por 7 dias. Então, o que deve ser realizado? Higienização do aplicador, tá? Então, vai fazer a higienização, lavar com água e sabão, tá? A vagina não é um local estéril, tá? É um local contaminado. Mas deve ser higienizado, lavado, secado, pode ser fervido também, tá? Ferver e deixar secar naturalmente para poder utilizar. Normalmente as orientações médicas, né, é para a mulher lavar o aplicador durante o banho e deixar secar. Deixar guardado num plástico, né, que não esteja usado, não em sacolinha de supermercado, né? Um plástico filme, tá? Deixar guardado num local que não tem acesso de micro-organismo, não tem nenhum tipo de contaminação, para poder ser reutilizado novamente, tá? Em outras situações, né, já vem o volume de aplicador necessário para 7 dias ou para 10 dias, né? E aí a mulher vai utilizar e vai descartar esse aplicador, tá? Normalmente são descartáveis. E na instituição, quando ele é reutilizado,
Ele só pode ser reutilizado na mesma paciente, tá, pessoal? Então, aquele aplicador é exclusivo da paciente. Não vai utilizar mais, é descartado, tá? Aí vocês vão descartar todo o material. Vão realizar a higienização das mãos novamente, fazer anotação de enfermagem, tá? Sempre marcando o horário, assinando e carimbando. E se porventura vocês precisarem orientar essa paciente para o uso da medicação em casa, né? Então, de repente, o médico prescreve a medicação, a paciente recebe alta e vai ter que continuar a fazer o uso em casa. Como que vocês vão proceder, tá? No momento que vocês forem fazer a aplicação, expliquem para ela como faz e mostrem o aplicador, mostrem a manobra. É interessante também se ela puder fazer, tá? A aplicação na frente de vocês, se ela não se sentir constrangida, tá? Só para poder garantir que ela vai fazer de maneira correta, se ela quiser fazer, tá, pessoal? Vocês podem sugerir, a senhora quer fazer? Quer que eu lhe mostre como faz? A senhora já vai fazendo? Se por acaso a paciente se sentir constrangida, não tem problema, tá, pessoal? Vocês explicam como que vocês vão orientá-la. Então, orientem, primeiramente, a higienizar as mãos, tá? Fazer a higienização das mãos com água e sabão. Pegar o aplicador, aspirar a loção até o final do aplicador. Deitar-se em posição confortável, pegar um espelho para poder visualizar. Se não tiver espelho, vai sentir com as mãos, tá? Aonde que tá a abertura ali. Pessoal, parece uma coisa boba, mas muitas mulheres não sabem a diferença, né? Do canal vaginal, do meato uretral. Muitas mulheres acreditam que é um orifício só, tá? Na realidade é um canal uretral, tá? Onde vai sair o xixi. E embaixo o canal vaginal, é outro canal. Então a aplicação é no canal da vagina, tá? Orientem essa mulher, se ela for fazer a aplicação e perceber que está com a bexiga cheia e estar com vontade de urinar, fazer xixi antes da aplicação, porque se ela fizer a aplicação e for levantar para urinar, vai perder toda a medicação, tá? Então, orientem para que ela realize no período da noite, deita, né? Coloca o aplicador daquela forma que eu mostrei para vocês, inicialmente nessa angulação, e aí, assim que entrar, já deixa retinho e continua a aplicação até o final. Até o final quanto? Até quando sobrar 2 dedinhos assim, como ela consiga segurar o aplicador só na pontinha com os 2 dedos, tá? Fazer a aplicação. Assim que terminar a aplicação, retira o aplicador e permanece deitada, tá? Orientações que podem acontecer no dia seguinte, pessoal. Então, essa medicação ela será absorvida pelo organismo, vai começar a fazer ação ali local no canal vaginal. É importante que o aplicador seja introduzido totalmente, tá? Porque às vezes o problema, né? A quantidade de fungo, bactéria, está localizada no fundo da vagina, né, próximo ao colo do útero. Se a aplicação for somente superficial, não vai atingir o local necessário e vai continuar o problema, tá? Por isso, já orientem sobre a importância de realizar a aplicação com a introdução total do aplicador, tá? Se a mulher se queixar, acordei no dia seguinte, minha calcinha estava suja, né? No período da tarde eu fui no banheiro e escorreu a medicação. É extremamente normal, porque fica um resíduo da medicação que vai sair juntamente com o corrimento, tá? Então, podem orientar que isso pode acontecer. O importante é que ela permaneça deitada pelo período da noite o maior tempo que ela conseguir, tá? Para poder fazer a ação da medicação. Ela pode perguntar em quanto tempo vai passar esse corrimento, né? Porque às vezes coça, arde. Aproximadamente em 3 a 5 dias já começa a cessar. Começou a parar. Posso parar com a introdução da medicação? Não, tá? É importante que ela faça a aplicação até o final do dia que for prescrito. Se for 7 dias, a parar no 7º dia, 10 dias, a parar no 10º dia, tá? E quando a aplicação for apenas na vulva, pessoal, né? Apenas na parte externa da vagina, como que vocês vão fazer? Normalmente será em creme essa aplicação. Então, vocês vão pegar com uma espátula, né? Se for uma loção ou se for pomada, já coloquem direto nas mãos com a luva calçada.
Ou, tá? Uma opção que eu gosto bastante, que eu acho que garante, preserva a integridade do paciente, a utilização de uma gaze para aplicar. Então, vocês passam a loção na gaze e da gaze passa na região vaginal da vulva. Qual é a vantagem? A vantagem é que garante uma Cortou, perdão. Então, ou vai garantir a integridade desse paciente, né? Porque é um pouco desagradável a aplicação, né? Diretamente com as mãos, mesmo estando de luvas, né? Então, aplicar a medicação da gaze e introduzir, né? Passar ali na região da vulva, é uma opção confortável. Portanto, a gaze acaba absorvendo um pouco da medicação, tá? Então, essa é a desvantagem aí. Aí, lembrando que sempre que vocês forem tocar no paciente, né? Pedir licença, explicar. Se a paciente puder fazer por ela também, ela pode fazer, tá? Se ela preferir, com a supervisão de vocês, tá, pessoal? E assim, há uma certa complicação quando a paciente encontra-se com um profissional da enfermagem do sexo masculino. Então, assim, acaba sendo um desconforto, tá? Uma coisa que ficou muito marcada, assim, na minha vida, né, na minha carreira profissional. Uma vez, durante o atendimento, né, com um médico ginecologista, ele queria mostrar, tá, fazer um exame vaginal e mostrar para 3 alunos dele. Então, e a senhora ficou muito incomodada, não queria deixar, ficou sem graça. Aí ela falou: eu preferia que fosse ela, né? Apontou para mim. E ele falou: fique tranquila que eu tô acostumado a ver. Aí ela falou: mas eu não estou acostumada a mostrar. Então, assim, olhem a dimensão disso, né? Parece que é um preconceito, mas assim, existem pessoas que têm uma consciência cultural diferente. Então, principalmente idosos, tá? Então, assim, se puder ser um profissional do mesmo sexo, é mais confortável para a mulher. Isso sem dúvida, tá, pessoal? Então, não fiquem chateados se porventura a mulher pedir para trocar de profissional, solicitar que seja uma técnica, uma enfermeira, ao invés de um enfermeiro ou um técnico de enfermagem, porque é extremamente comum. E entendam esse lado aí, se coloquem no lugar, tá? E agora, se por exemplo, né, existem situações que não tem outro profissional disponível, né? É um direito do paciente poder escolher também, mas se não tiver, expliquem, olha, por enquanto só tem eu disponível, tá? Hoje só tem o homem no pontão. Se mesmo assim a paciente se recusar, aí vocês vão comunicar lá, enfermeiro, médico, que o paciente se recusou, né? E o motivo, por que ela se recusou, né? Porque o profissional que ia aplicar é do sexo masculino, tá? Isso pode acontecer também com homens, tá, pessoal? Tem homens que preferem que outros homens façam a medicação do que uma mulher. Então, é muito usual. Só tô lembrando aí para vocês se atentarem a isso e não ficar chateados, né? Entender o lado do paciente se isso acontecer. Tudo bem? Pessoal, então por hoje nós ficamos por aqui. Teremos aula, né, na próxima semana. Continuação, aí vamos entrar em medicações por via endovenosa, intramuscular, subcutânea, tá? Muito obrigada pela participação de vocês. Gratidão, um beijo, excelente final de semana. Qualquer dúvida é só me chamar, tá?